Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom estarmos juntos nessa noite, Dia dos Pais, para olharmos para a Palavra de Deus e mais uma vez aprender sobre ela. E hoje, Dia dos Pais, eu não vou falar especificamente de um pai, mas eu vou falar de um sogro que agiu como pai. A língua inglesa ela é muito interessante e eu gosto da maneira como ela traz a palavra sogro. Numa tradução até livre, seria como que a palavra sogro lá seria pai na lei ou pai pela lei. Enquanto que a nossa língua e na nossa cultura, a gente tem um conceito até, digamos assim, pejorativo, negativo com relação a sogro, com relação à sogra. Nós temos na língua inglesa essa tradução que eu acho muito bonita. Pai na lei ou pai pela lei. E quando a gente olha então para a Bíblia, a gente consegue encontrar um sogro que foi mais do que um sogro. Ele foi um pai. E aí você pode abrir a sua Bíblia para o livro de Êxodo capítulo 18. E a pessoa que eu estou me referindo é Jetro. Jetro, o sogro de Moisés. Um homem que era sogro, mas agiu muito mais do que um sogro. Ele foi muito mais do que um sogro. Ele foi um pai. E a gente vai olhar alguns versículos aí e aprender com Jetro algumas coisas e trazer alguns desafios a nós pais no dia de hoje, para que de fato possamos ser o tipo de pai que Deus realmente deseja que nós sejamos. Então, Êxodo capítulo 18, leremos alguns versículos. O primeiro deles, o versículo de número 5. Êxodo 18, verso de número 5, fala assim: Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava, acampado no deserto, próximo ao monte de Deus. Verso de número 12. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Verso 13 e 14. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Verso de número 19. Ouve-me agora e te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem fazer. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, homens de confiança e que repudiem a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração. Te agradecemos por esse dia em que nós podemos comemorar o Dia dos Pais. E celebramos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai maior, aquele que está conosco, aquele que supre tudo aquilo que nós precisamos. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o que nós temos aqui é um homem que agiu não necessariamente como um sogro, como de fato ele era, mas ele fez além disso, ele foi um pai. E antes da gente continuar, crianças, vamos desenhar? O desenho de vocês hoje será o seguinte: vocês vão desenhar um pai de mãos dadas com um filho ou vários filhos, tá bom? Então a primeira coisa é essa, pega aí a folha, vocês vão desenhar um homem que vai representar o pai e as crianças ou a criança de mãos dadas com ele, como se estivessem passeando, tá joia?
e ao fundo, então você vai desenhar o pai e o filho aqui, e aí ao fundo, grande, você vai desenhar uma cruz. Tá bom? Uma cruz bem bonita, bem visível. Então vai ficar o pai e o filho aqui, o pai grande, a criança um pouquinho menor aqui do lado, de mãos dadas, e atrás deles vai ter uma cruz. Qual é a ideia do desenho hoje? A ideia do desenho é que aqui na terra nós temos um pai. Alguns têm o pai, alguns já não têm mais o pai, mas tem o avô, tem um tio, tem um irmão, tá? Tem alguém que está aí, digamos assim, fazendo a função do papai que hoje não está mais. Mas caso você tenha, então, a ideia desse desenho é isso. A ideia de alguém que está na posição de pai, às vezes até a mamãe que está ali, né? Um primo. A gente lembrei agora de Esther, né? Esther ela foi criada pelo primo dela. Então você vai fazer esse desenho. E a ideia é, aqui na terra, todos nós temos alguém que fica na função de pai. Mas mesmo que você não tenha, lá no céu nós temos a pessoa, e quando eu digo lá no céu, está agindo aqui entre nós, que é Deus. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Pai maior, e é Ele quem de fato é o nosso Pai, o Pai inclusive dos pais. Então o desenho de hoje tem essa ideia. Papai com os filhos e atrás a cruz representando Deus como nosso Pai maior. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem Jetro que vai encontrar-se com Moisés. E o contexto desse texto é o momento em que o povo de Israel deixa o Egito sob a liderança de Moisés. O Senhor então encaminha, Moisés sai com o povo, atravessa o mar, a família de Moisés está junto com ele nessa saída, mas depois por conta da segurança ou por questões de segurança, ele manda a esposa e os filhos para o seu sogro Jetro, e ele continua conduzindo o povo, chegando até o monte de Deus, que é o Monte Sinai. Passado um tempo, Jetro vai até ele, levando a esposa e os filhos para reverem o pai, para a esposa rever o marido, e ele, sogro, vai rever o seu genro. E aí então esses versículos que nós lemos dão para nós algumas lições que eu percebi que são lições muito importantes. Muito importantes. Quando a gente olha para Jetro, e é por isso que a gente está dizendo que ele foi mais do que um sogro, ele foi um pai, porque ele fez algumas coisas que nós como pais precisamos fazer e que são valiosíssimas para nós aprendermos e colocarmos em prática. A primeira coisa que a gente vê lá no versículo 5 é que Jetro se aproximou de Moisés. Veja aí novamente o texto diz que Jetro, que era sogro de Moisés, foi até onde ele estava. E ele não estava perto, né? Ele estava lá no deserto. Então Jetro vai até lá, se aproxima dele. E o texto é muito bonito porque diz que ambos ficaram muito felizes de ver um ao outro. Tanto que eles, em sinal de respeito, se inclinam. Moisés se inclina para o seu sogro, o beija, eles se beijam, e é beijo no rosto, muito comum lá naquela região, mostrando amizade. Veja, eles mostram respeito e amizade um para com o outro. Afinal de contas, os dois estavam em posição de liderança. Nós temos o começo do capítulo dizendo que Jetro era sacerdote lá de Midian. E nós temos Moisés como líder de toda essa caravana, escolhido por Deus. A maneira como eles se cumprimentam mostra o respeito de um para com o outro. Esta é a maneira como eles se cumprimentam. E olha, eu fico imaginando a alegria de Moisés ao ver Jetro. Afinal de contas, quando Moisés ainda estava no Egito, morando lá na casa do faraó, lembra que ele acabou matando uma pessoa? E ele então foge de lá. Aonde ele foi acolhido? Capítulo 2, verso 21, diz que ele foi acolhido na casa de Jetro. Jetro fala para ele, olha, fica com a gente. E Moisés aceita ficar com eles. E depois Jetro lhe dá a filha como esposa. Então a relação deles é muito legal, muito próxima. E aqui a alegria de Moisés fica estampada. Tanto que o versículo 7 em diante vai falar para nós que eles
se cumprimentaram. O versículo 8 vai falar que Moisés contou para ele tudo o que havia acontecido nesse trajeto. Eles têm um tempo ali, tipo pai e filho, que começam a conversar e a história vai crescendo e o filho tem um monte de coisa para contar para o pai. Tudo isso porque Jétro se aproximou de Moisés. O que a gente tem como desafio como pais é termos também essa disposição de nos aproximarmos dos nossos filhos, termos e dedicarmos tempo a eles, reservarmos tempo para eles. E é claro, a nossa dinâmica, ela é muito intensa, a gente tem muita coisa para fazer, mas a prioridade é investirmos tempo com os nossos filhos. Nós precisamos reservar tempo para ouvir o que eles têm para dizer. E eles têm muito a nos dizer. Sejam eles pequenos, sejam eles juniores, adolescentes, jovens, adultos, casados, enfim, eles sempre têm alguma coisa para conversar com a gente. Eles sempre têm algo para nos falar. E nós, como pais, precisamos estar próximos aos nossos filhos e fazer como Jétro fez, abraçou e beijou a Moisés. Nós precisamos abraçar e beijar os nossos filhos. E é claro que enquanto eles são pequenininhos, eles gostam mais desse tipo de demonstração de afeto do que quando eles ficam um pouquinho maiores. E quando eles ficam maiores, fazer isso no meio de várias pessoas é pior ainda. Então a ideia é, vá na medida certa, mas fique próximo do seu filho. Davi Murk, pai de 6 filhos, professor nosso no seminário, era alguém que sempre dizia isso. E ele com 6 filhos, hoje já avô, eu acho, não sei se já é bisavô, mas eu tenho certeza que ele já é avô. Ele reservava 1 hora na semana para cada filho. 1 hora na semana era reservado para cada filho. Também aluno dele e também o autor, Lazzarini Neto, fala em um dos seus livros sobre o tempo de sofá. A importância de dedicarmos tempo para os nossos filhos, de nos aproximarmos a eles. E é claro, hoje em dia isso se torna um grande desafio, considerando o tempo e considerando as muitas distrações que nós temos. Mas nós temos que vencer tudo isso e olhar para o modelo de Jétro. E aí então colocar em prática essa aproximação aos filhos. Só que Jétro não fez só isso. Se você ver o versículo 12, você vai perceber que Jétro, além de se aproximar de Moisés, Jétro adorou a Deus. Olha aí o versículo 12, diz que Jétro ofereceu holocaustos e sacrifícios. Não havia sido ainda regulamentado todos os sacrifícios, mas o que ele fez aqui e viria a ser chamado de sacrifício pacífico ou oferta de comunhão. Eles, depois de terem batido um papo, conversado, foram lá para a tenda, bateram um papo, conversaram, contaram todas as histórias que precisavam contar. Então chegou a hora da refeição. Só que antes da refeição, o que Jétro fez? Conduziu Moisés e os demais que estavam ali a um tempo de adoração, que foi oferecimento de sacrifícios e holocaustos a Deus. Jétro, então, não somente se aproxima de Moisés, mas aproxima Moisés de Deus. E ele faz isso, assim como Jacó e Labão, de novo, sogro e genro, tendo um tempo lá de comunhão. Gênesis capítulo 31, versos 54, em que eles oferecem sacrifício a Deus, quer dizer, eles têm um tempo de adoração juntos, eles celebram a Deus juntos. E o que a gente percebe aqui é esta importância de nós como pais sermos pessoas que vai puxar a fila e conduzir os filhos, conduzir a família na adoração a Deus. E isso começa primeiramente com o pai permitindo que a família o veja em adoração. Em outras palavras, nós como pais precisamos permitir que a nossa família nos veja lendo a Bíblia, nos veja orando, nos veja buscando a Deus. Que eles consigam observar que eu como pai sou alguém que leio a Bíblia, que oro. Mais do que isso, como pai eu preciso ser aquele que conduz a família no culto doméstico. Puxar a fila. Quem sabe todos os dias, reservando aí uns 10 minutos, já temos falado isso de maneira constante com os irmãos e vamos continuar falando.
E aí é responsabilidade do líder. E o pai agora, em foco nesse dia, nós somos desafiados a conduzir a nossa família em adoração. Isso precisa acontecer. Nós precisamos motivar a nossa família a adorar a Deus através do serviço na comunidade cristã da qual fazemos parte. E aí a família inteira poder servir ao Senhor. Mas observe o que Jétro fez. Ele se aproximou de Moisés. E ao adorar a Deus, ele aproxima Moisés de Deus. Isso é muito impressionante e um grande desafio para todos nós. Precisamos estar próximos aos nossos filhos, mas precisamos conduzir os nossos filhos à adoração a Deus. Mas Jétro, como a gente já falou, ele é alguém que, apesar de ser sogro, ele se comporta como um verdadeiro pai, se aproximando do seu genro, conversando com ele, respeitando-o como líder também, mas conduzindo a ele na adoração. Jétro aqui está na posição de mais velho, então por isso, na cultura ali especificamente, a autoridade estava com aquela pessoa mais velha, com aquela pessoa que já tinha lá os seus cabelos brancos. Então por isso que Jétro toma a frente e conduz. Nós, pais, temos a autoridade dada por Deus no nosso lar e precisamos conduzir os nossos na adoração ao Senhor. Devemos ajudá-los a se aproximarem de Deus. E por fim, Jétro faz outra coisa. A partir do versículo 13, 14, 19 até o 22 que nós lemos, vai mostrar que Jétro, além de se aproximar de Moisés, além de adorar a Deus, ele também aconselhou Moisés. Observe que ele está ali no dia seguinte vendo o dia a dia de Moisés. E ele observa que Moisés, desde a manhã, desde o começo do dia, ele se assenta, enquanto o povo fica em pé, esperando a audiência com ele. Jétro observa que o sistema judiciário daquela época, lá com Moisés, não estava funcionando muito bem. O sistema judiciário estava judiando do povo. Era muito lento para ser resolvido, fila o dia inteiro. E de repente acabava o dia, nem dava para ser atendido, tinha que voltar no outro dia. O que Jétro então observa e faz primeiro o questionamento? O que você está fazendo com o povo? Olha, eu vou te dar uma sugestão. Escolha homens, estabeleça outras instâncias nesse sistema judiciário, em que as pessoas vão chegar lá, nessas instâncias inferiores, e se necessário for, chega até você, a instância superior. Faz isso. Escolha. Mas agora, como é que Jétro conseguiu perceber isso? Ele conseguiu perceber isso porque ele se aproximou de Moisés. Ele teve tempo para ficar ali observando aquilo que acontecia no dia a dia de Moisés. E ao observar, ele percebeu, tem um problema. E ao ver o problema, ele pôde apresentar uma solução. Observe que nós, como pais, muitas vezes queremos aconselhar, mas aconselhamos, porém estamos distantes dos nossos filhos. Observe a sequência que Jétro aqui, que Deus permitiu que a coisa acontecesse. Primeiramente, ele se aproxima do filho, ensina e aproxima o filho de Deus, para depois aconselhar. Alguns de nós estamos distantes dos filhos, não os levamos à adoração, mas queremos aconselhá-los. Na verdade, aí a gente começa a dar um monte de ordens, que eles não conseguem entender o porquê que tanta ordem. Mas porque o pai está distante. Porque o pai não convive diariamente, não está perto, não está vendo, não está sentindo o coração dele. Nunca parou para ouvi-lo, mas tem um monte de regras a serem seguidas. A melhor sequência é o que Jétro fez. Se aproxima primeiro, leva a adoração e aí dá os conselhos que precisa ser dados. E aí Jétro faz exatamente isso. E o legal é perceber lá no verso 24 que Moisés acolheu o conselho. Verso 24 diz, Moisés deu ouvidos ao conselho do seu sogro. Não era pai, era sogro. E na nossa concepção, sogro e sogra não é lá muito confiável. Engano nosso. Porque eles se tornam os nossos pais, se tornam nossas mães. Não só porque a língua inglesa diz isso, mas porque nós de fato entramos na família. Lembra como Ruth trata Noemi?
era sogra e nora. Olha, onde a senhora for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E olha, a não ser a morte, a única coisa que vai nos separar vai ser a morte. Nada mais. Percebe que o que nós temos, às vezes, de conceito não é o bíblico. O bíblico é realmente entender que nós nos tornamos uma família e, de fato, os nossos sogros, a nossa sogra se tornam nossos pais. E nós precisamos ouvi-los. E aí vale, é claro, os pais e sogros, terem um bom comportamento como Jetro teve. Aproximação, levar à adoração. Quem sabe quando o seu genro chega em casa, sua nora, fala assim, olha, vem cá, vamos ter um tempo de oração, vamos ler a Bíblia juntos. Isso não depois que casa somente, mas antes de casar, fala, senta aqui, vamos ler a Bíblia junto, vamos ter o nosso tempo de adoração. Aqui em casa a gente costuma fazer isso, vamos fazer também, você vai entrar na família, então vamos juntos ler a Bíblia, vamos orar. E os genros, os filhos, terem o comportamento que Moisés teve, acolher o conselho. E é isso que a gente percebe. Mas para Jetro dar esses conselhos, ele precisou estar com Moisés, precisou observar. Pais, nós precisamos estar com os nossos filhos e observar. Não só ouvir o que eles falam, mas observar e tentar ler o coração deles. Como que a gente vai fazer isso? Por meio da ação do Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. Porque o Espírito Santo sonda o coração dele, fala ao nosso, e aí então a gente pode ajudá-los. Jetro, a gente observa essas 3 atitudes dele, que ele foi incrível, ele foi muito mais do que um sogro, ele foi um pai. E a ação, a atitude de Jetro mostra para nós que de fato ele é um homem incrível, mas tem alguém que foi melhor que ele, e esse alguém é Jesus. Assim como Jetro se aproximou de Moisés, Jesus também se aproximou de nós. João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus também deixa a sua glória, assim como Jetro deixou a sua casa e foi para o deserto. Podemos dizer que Jesus deixou a sua glória, o conforto, e veio para este mundo, que pode ser considerado um deserto perto do céu. Deixou todo o conforto do céu e vem para cá. Para quê? Para estarmos próximos a Ele. E mais do que isso, Jetro ofereceu sacrifícios em adoração a Deus. Jesus se ofereceu como sacrifício a Deus, para nos aproximar de Deus. Assim como Jetro ajudou Moisés a se aproximar de Deus, Jesus se oferece como sacrifício para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10 fala: é nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Jesus também nos conduz à adoração, nos conduz para próximos de Deus. E ele, assim como Jetro aconselhou Moisés, Jesus também nos aconselha. E o conselho dele é bem simples, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, que maravilha! Esse é o convite, esse é o conselho do Senhor Jesus, que se aproximou de nós, adorou a Deus com a sua própria vida, nos aproximando de Deus, e agora ele está falando assim: olha, eu tenho um conselho para te dar. Me receba como Senhor da tua vida. Me receba como aquele que de fato vai conduzir os seus passos. Me receba como Salvador. E aí aquele texto que semanalmente a gente tem citado, desafiado a cada um a confessar com a boca Jesus como Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí então você será salvo. Esse é o convite, esse é o conselho do Senhor Jesus, que é muito melhor que Jetro, que é fantástico, o melhor pai de todos, é o desenho das crianças. Podemos ter um pai terreno, mas o nosso grande pai, o pai de todos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus soberano. E aí então, como nós vimos, Moisés aceitou o conselho de Jetro.
E hoje nós aceitaremos o conselho do Senhor para irmos a Ele? Ou rejeitaremos o convite de irmos a Ele? Moisés aceitou e colocou em prática. Hoje Jesus está fazendo esse convite. Alguns cristãos precisam aceitar o convite de colocar Jesus como Senhor de suas vidas. Deixarem de andar por conta, de estarem longe da palavra, de vida de oração, de comunhão com os irmãos, quando isto for possível, e adotar a Jesus como Senhor de sua vida. Outros precisam reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, que ainda não o fizeram. E o convite hoje está aberto. Por quê? O Senhor Jesus se aproxima de nós, nos aproxima de Deus e nos aconselha. Qual será a sua decisão? A nossa oração é que você e eu, todos nós, decidamos por Jesus. E quando olhamos para o exemplo de Jetro, que possamos olhar para o modelo e a atitude de Jetro, nós possamos decidir fazer como ele fez. Estarmos próximos dos nossos filhos, levá-los à adoração para se aproximarem de Deus e constantemente estarmos prontos para aconselhar a cada um deles. Nós queremos terminar esta noite, primeiramente, parabenizando a todos os pais e parabenizando a você que pôde acompanhar essa nossa transmissão, que a sua decisão seja uma decisão de realmente caminhar com Jesus. E também queremos orar por todos os pais, para que Deus possa nos guiar nessa tarefa maravilhosa que é cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esse dia, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá, pelo exemplo de Jetro, acima de tudo pelo modelo de Jesus, e obrigado porque o convite está em aberto, e oramos para que o Teu Santo Espírito esteja movendo corações, para que lábios respondam sim ao conselho e ao convite do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que isso venha a acontecer em vários lares, e que tenhamos cada vez mais seguidores de Cristo, homens e mulheres, crianças, jovens, que possamos todos estar totalmente voltados para o caminhar contigo. Muito obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, pais, parabéns, que Deus abençoe. Crianças, mandem o desenho para o grupo do WhatsApp e todos são convidados a também enviar versículos bíblicos, foto. Se você tiver pai ou alguém que está aí na posição de pai, pode tirar uma foto se quiser e manda a foto do seu pai ou daquele que está na posição de pai, parabenizando a ele. Se quiser fazer isso, pode mandar também no grupo da igreja, será muito legal ter você participando desse tempo de comunhão e de adoração também. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.